Olá! O vídeo de hoje é um dos assuntos prediletos, acessórios. Eu trouxe aqui alguns braceletes. O bracelete vai ser a estrela do vídeo de hoje e vou falar um pouquinho sobre a combinação de cores dos metais. Vamos lá? Uma característica nata da Judith são os acessórios, né? Eu acho que não só uma Judith, mas uma mulher, até mesmo os homens que de um tempo para cá começaram a incluir acessórios mais nas composições dos looks, é nítida a diferença que o acessório dá ali na edição do look. Ele muda totalmente, ele muda a proposta, inclusive. Se você usa um acessório dourado, se você usa um acessório prateado, se você usa um acessório ouro velho, ali dá muita identidade para a composição que você quis montar, tá? Então o acessório ele auxilia muito nisso. Com relação a Judith especificamente, menos ele é sempre menos, tá? Então o mais ele é sempre o ideal, tá? Isso é uma característica minha, Paula. Querendo ou não, eu acabo passando para vocês porque é o jeito que eu gosto de usar, eu sempre gostei. Independente de esse menos é mais, para mim o menos ele é menos mesmo e não dá para mim. Então eu gosto quanto mais melhor, mas isso é uma característica de cada uma. Lógico que entre as Judiths tem as Judiths mais exageradas, como eu, e tem as Judiths mais discretas. E temos acessórios para todo tipo de Judith, apesar que com o passar do tempo as discretas elas se tornam exageradas e a gente mistura tudo e assim vai. O nosso discreto ele também é um discreto ali no limite, vocês vão perceber. De qualquer forma, o foco de hoje são os braceletes. Judith, que é Judith, gosta de braço cheio. Então, para não ter que colocar várias pulseiras, de alguns anos para cá nós focamos bastante nos braceletes. O bracelete é uma peça única e que deixa já o seu braço, o punho bem cheio, bem preenchido, sabe, com uma peça só, tá? Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos. Vou começar pelos dourados. É muito característico do armário da Judith que é o bracelete de 4 corações e que tem diversas versões. Esse daqui, eu vou dar o exemplo do dourado, tá? Mas tem ele todo dourado, todo prateado, tem as 4 cores juntas, que é o dourado, o prateado, o rosé e o ônix. Esse daqui é um inteiro dourado, tá? De corações. Ele é bem chamativo, ele deixa o braço bem preenchido, ele é pesado, acho que o peso dele é o que deixa a peça ainda mais interessante e ele não precisa de mais nada, né? Ele dá um ar mais sofisticado assim, com uma modernidade bem forte, porque não é aquele sofisticado, delicado, fino, elegante, não, ele dá um ar sofisticado pelo dourado, mas é uma peça marcante. Esse daqui, por exemplo, ele segue essa linha do dourado, mas ele já não tem o couro, tá? Ele fica um pouco mais leve do que a primeira opção que eu mostrei pra vocês. São vários pingentes para dar esse ar assim mais do pulso mais cheio, mas tem as correntes que deixam ele um pouquinho mais leve, tá? Todo dourado também para dar esse ar mais arrumadinho pro look. Uma opção legal que eu já falei algumas vezes é colocar uma cor. Você tem algumas pulseiras, eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, vou tirar esse daqui da mão e vou montar algumas opções para vocês entenderem o que eu quero dizer. As pulseiras coloridas eu acho que é um super truque para ter entre os seus acessórios. Eu tô dando uma focada aqui mais no dourado, porque acaba sendo uma preferência aí pelo dourado. Depois em outros vídeos a gente vai falando mais dos prateados, mais dos ônix, enfim. Uma pulseira, uma peça que seja um pingente, por exemplo, ó, aqui tem algumas opções. Esse daqui é um dourado apenas com um pingente colorido. Esse daqui é mais rosa, não, é rosa, né? Um pink, verde, o coral. Você coloca uma peça colorida junto com uma peça mais básica, por exemplo, essa daqui já é um pouco mais discreta, estão vendo? Tem menos elementos, ela tem menos corrente. Coloca uma dessa, que é toda dourada, com uma peça de cor, ela muda completamente a proposta inicial, né? De uma peça que passa ali, mais desapercebida. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar
esse daqui que é um coral. Vejam como deixa mais divertido. Assim fica mais divertido, não perde esse ar do arrumadinho, do dourado, e assim fica mais clássico. Embora seja uma peça com bastante identidade, né? Ela é bem forte. Eu posso combinar, né? Uma dúvida muito grande. Eu posso combinar os metais, dourado com prateado, rosé com ônix, com prata? Claro que pode, pode e deve. É claro também que isso é uma questão de gosto. Eu gosto, não me incomoda. Aliás, eu gosto muito, acho que fica muito interessante, mas tem gente que não gosta, né? Agora tem gente que gosta, mas tem dúvida se pode, então pode, tá? Um exemplo disso é essa. Esse daqui é um bracelete que a gente tem já há alguns anos, a gente chama de Vegas. Lançamos uma coleção, inclusive, que foi lançada em Nova York e em Las Vegas, por isso que ele tem esse nome Vegas. Tem vários elementos de cassino aqui embaixo, trevinho, dinheirinho, a parte de couro. Tem alguns corinhos prateados, tá? Então tem bastante peça que a gente usa essa proposta de mesclar as cores dos metais, até porque fica fácil de você combinar com os colares. Às vezes assim, por exemplo, eu tô com um colar dourado e eu gostaria de colocar uma pulseira que ela é prateada. Se ela for um prateado com mesclado de dourado ali, você consegue, até mesmo quando elas são individuais. Por exemplo, acho que assim fica mais fácil de explicar. Essa daqui, ó, vejam, eu estou com um colar dourado, certo? Esse daqui é um escapulário de São Bento e um colar de cristal aqui de coração preto, mas com a caixa dourada. Tem gente que se sente mal de colocar uma pulseira que não tem nada a ver com os colares. Então, por exemplo, essa daqui é uma pulseira ônix e que daí eu posso fazer isso daqui, ó. Percebem? Dá essa conexão com os colares e você usou os dois tons de metal. Então você deu ali, né? Matou aquela vontade de usar sua pulseira ônix e conseguiu fazer a ligação com os colares, porque colocou um detalhe no dourado que tem a ver com os colares. Olha essa combinação: dourado, ônix e a cor aqui, dando essa cor assim, deixando mais vivo, mais alegre, mais divertido no amarelo neon, tá? Então, combinar pode? Metais? Pode e deve. Uma coisa interessante também é você ter algumas peças que já são inteiras coloridas. Então, por exemplo, o bracelete, ele não faz volume, não tem nada pendurado. Esse daqui é um bracelete todo colorido. Ele poderia, por exemplo, eu vou até colocar do lado contrário para vocês entenderem. Ó, ele pode ser usado assim, esse aqui pode ser usado dos dois lados. É uma peça única, sem detalhe, mas que faz toda a diferença quando você quer compor o seu braço. Assim, você quer pôr uma pulseira com detalhe e só que ficou pouquinho ali, o braço não ficou muito preenchido. Os braceletes de corinho são muito legais. Desse lado aqui, que ele já tem cor, ele já ainda dá mais um tchan, né? Olha com esse daqui como fica bonito. Tá? Então, é algo... Não posso dizer que seja sutil, porque são peças chamativas, mas não tão chamativas como o dourado, por exemplo, e dá aquela personalidade, né? O acessório, gente, para o nosso estilo Judite de ser, ele é essencial, tá? Ele é essencial na composição de qualquer look. Eu coloquei aqui algumas opções, mas são diversas opções, vai muito de gosto. O que você acha que combina mais com você? É bem isso, é personalidade. No caso, a personalidade da Judite, ela vai mudando de Judite para Judite pela preferência da cor do metal. Então, por exemplo, umas gostam mais de dourado, outras gostam mais de rosé, ônix, prateado, mas em geral, as Judites, elas gostam de coisas bem chamativas, tá? E os nossos acessórios, eles têm muito essa característica. Então essa daqui, ó, aquela Judite que gosta de chamar atenção, mas até um certo limite, sabe? Tem um jeito mais moderno, um jeito mais
mais urbano, sabe? Então essa daqui é uma opção legal. Ela tem as cores no couro, porque o couro ele é bordado, mas as cores dos metais, a cor do metal ele é ônix, que é uma cor um pouquinho mais sóbria, não tão chamativa ou usada como o dourado, mas não deixa de ser uma peça ousada, tá? Então, bracelete é mais ou menos isso que eu queria falar. O bracelete, e um detalhe legal para falar de bracelete, assim, de pulseiras em geral, é o couro. Quando elas têm o couro, principalmente quando o couro é nessa cor aqui, caramelo, ela traz um pouco mais de leveza. Vejam a diferença. Embora essa daqui também tenha uma partezinha de couro, mas é bem mais discreta, de você usar esse daqui e esse daqui, tá? Ele dá um ar um pouco mais descolado, tá? Você coloca um tênis, um jeans, uma sandalinha, ou então até um escarpão com jeans e uma camiseta branca, e esse daqui ele dá um ar mais descolado. Esse daqui já dá um ar mais sofisticado, porque ele é todo dourado. A proposta da combinação do couro, ele traz um pouquinho mais de leveza pro seu acessório e deixa um ar mais dia a dia, digamos assim. Anel, o anel é a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu uso aliança, tá? Mas eu gosto de usar acessórios dourados, acessórios prateados, não uso só dourado, mas eu gosto de ter uma conexão, sabe, a aliança com os meus outros acessórios. Então, o que eu faço? Normalmente, eu pego algum desses anéis que tem pingente e coloco aqui junto, porque eu acho que deixa bem charmoso, delicado, que a aliança é um acessório mais delicado, e eu acho que fica interessante colocar algum anel de pingente com aliança, e quando eu quero dar essa cara assim toda mais prateada, mais ônix, eu faço a conexão da aliança com algum anel que tem pingente na cor ônix ou prateada, por exemplo, tá? Já que a aliança é dourada. Uma outra dica são anéis no dedo indicador. Eu adoro usar anel no dedo indicador, tá? Eu acho um charme. Tem gente que pergunta, mas é legal? Dá pra usar no indicador? Lógico que dá, eu acho que é super charmoso. Inclusive eu fiz aqui, ó. Quando eu uso o anel no dedo indicador, normalmente, ou eu ponho bem chamativo no indicador, ou então eu ponho bem chamativo no indicador e no anelar também, tá? Porque eu sou um pouco assim, né? Acho que deu pra perceber. Mas vamos supor, eu coloquei prateado aqui no indicador. Então eu venho com outro prateado no anelar e combino com um dourado. Isso falando sobre combinação de cores de metal, tá? Não necessariamente tem que ser mesclado. Podia ser tudo dourado, tudo prateado ou tudo ônix. É que eu normalmente eu acabo misturando e vocês perguntam muito assim: mas como que você faz para combinar os acessórios? Eu, de verdade, eu faço assim: eu pus esse anel, não, acho que tá pouco, vou pôr mais um. O que vem na minha frente eu pego e coloco. É exatamente assim. Então, botei aqui, ó, tava na mão, coloquei, ficou bom, ficou cheio, então pra mim tá bom. O importante é tá cheio, tá? É característica, né, de cada pessoa. Sendo assim, pra mim é mais fácil fazer essa combinação das cores, porque eu uso o que eu tô afim, o que eu achei que compôs ali, sem me apegar em ter que ser tudo dourado, ter que ser tudo prateado, porque senão, por exemplo, gente, eu não tenho anel, o mesmo modelo de anel pro indicador e o mesmo modelo de anel pro anelar, tá? Tem anel que dá pra gente fazer a regulagem, tem anel que não, tem que ter o número certinho. Nesse caso, eu ficaria mais restrita nas combinações. Para isso não acontecer, então que bom que eu gosto dessa questão da combinação das cores, não me incomoda, porque daí eu tenho mais opções de criar essas variedades aqui, né, de composições. Bom, gente, sobre acessório é uma infinidade de coisas que tem pra falar. Uma dica legal, já que eu não falo muito de brinco, é essa. Os brincos que vocês me veem sempre com brincos discretos, é justamente por isso, porque eu gosto bastante de ousar nos colares e não gosto de ousar nos colares e nos brincos de uma única vez. Se caso eu resolver colocar brincos grandes, com certeza eu não estarei com colares chamativos. Bom, então foi isso.
Uma coisa que vocês pedem bastante é para que eu fale sobre brincos. Prometo em uma outra oportunidade vir aqui e fazer um vídeo mais focado nos brincos. Aproveito e mostro isso que eu dei de exemplo entre brincos chamativos e colares chamativos, tá? Então, acho que basicamente era isso, mostrar um pouquinho das minhas preferências por acessórios com relação às pulseiras. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, deixem os comentários de vocês e deixem também sugestões para próximos vídeos, tá bom? Beijo!